Silêncio, sentar cada um no seu lugar e virar para frente. Bora lá. Cada um nos seus lugares aí. Pula, seus merda! Tô falando, mano. Isso aí, caralho. Vamos lá. Falei pra ele, não dá sorte. Então, dando continuidade aí ao nosso estudo dos pensadores econômicos modernos, vamos falar mais uma vez de François Quénard. No passado eu falei Quesnay, me deu um nome francês, como se fosse o Quesnay em inglês, mas não é. Quénard. François Quénard, filósofo e economista francês, que viveu de 1694 a 1737, ou 74, né? Na transição do século XVII para o século XVIII. E o François Quénard é um fisiocrata. Vocês lembram o que são os fisiocratas? Você acredita que a terra é um poder? Kratas vem de poder, de riqueza. Físio, em grego, é a physis, é a natureza. Ou seja, a riqueza, o poder vem da natureza para os fisiocratas. Quénard é o principal pensador aí dos fisiocratas. E para ele, além da natureza ser a principal fonte de riqueza e de poder de um país, de uma nação, o dinheiro e os bens, eles precisam circular entre os produtores e consumidores. Esse é o fluxo circular da economia, e é isso que faz com que uma economia funcione. A circulação de bens e serviços, dinheiro. É essa circulação que faz com que o que eles gastam não é nada perto daquilo que eles ganham. Então sobra muito mais do que eles gastam. E esse dinheiro que sobra, muitas vezes eles não usam para continuar fazendo a economia circular. Eles não investem nada da economia real para gerar emprego, renda e circulação de riquezas, de bens, de dinheiro. Aí ele está pensando aí no âmbito da macroeconomia. Eco em grego significa casa. Nomia em grego são as regras de administração da casa. Aí quando você fala nesse âmbito de economia, você está falando de microeconomia, essa economia doméstica. Agora quando você fala de macro, você está falando da grande economia. Nesse caso aqui, a economia de um país, de uma nação. Na sua casa é importante você gastar menos do que você ganha. Já no âmbito nacional, é importante que as riquezas elas passem a circular. E toda riqueza que não circula vira um problema, porque você está drenando o dinheiro da economia e guardando. Como é que o sujeito ganhou dinheiro na economia? Trabalhando ou produzindo alguma coisa. Se ele não gasta esse dinheiro na própria economia, o que ele está fazendo? Tirando o dinheiro que era para estar circulando. E quando o dinheiro circula, ele produz o quê? Riqueza, emprego, bens, consumo. Então tudo isso é o que vai fazer de uma economia, de um país, uma economia funcional, vamos dizer assim. Mas aí, quanto mais dinheiro circulando, é mais
gerar inflação? Não, porque esse dinheiro não está sendo criado do nada, né? Quando você cria do nada, quando o Estado, por exemplo, ele cria dinheiro, ele imprime dinheiro, ele gera inflação. Agora, quando é a questão de produtividade, é algo que está sendo produzido, é um dinheiro que está vindo da circulação de riquezas, esse dinheiro não está sendo criado. Está sendo, na verdade, fruto de uma produção real. Por exemplo, né? O agricultor, ele produziu um alimento. O artesão foi lá e comprou o alimento. O dinheiro que ele ganhou comprando o alimento, aliás, o dinheiro que ele ganhou vendendo o alimento para o artesão, ele vai comprar a roupa, a vestimenta, a ferramenta do artesão. E assim vai circulando. Esse dinheiro não está sendo criado do nada. Não é um dinheiro que alguém chegou lá e falou, toma aqui esse dinheiro na sua mão. Esse dinheiro na sua mão, agora você faz o que quiser com ele. Mas quanto mais pessoas estiverem dessa forma, esse dinheiro mais ele vai desvalorizar. Agora, quando o dinheiro ele é produzido e circula dentro da economia real, esse dinheiro não tende a desvalorizar. Pelo contrário, ele vai fazer com que a economia gere cada vez mais renda, porque vai gerar cada vez mais emprego, cada vez mais produtos, cada vez mais mercadorias. Então, François Quénard, ele foi médico da Madame Pompadour. Já ouviram falar da Madame Pompadour? Não. Ela foi amante do rei da França, Luís XV. Ela instalou o Quénard lá no Palácio de Versalhes. Já ouviram falar do Palácio de Versalhes? Só por anos. Ele foi médico dela lá. O seu estilo de vida deve ter resumido para ele o luxo excessivo dos ricos latifundiários. Então foi aí que ele percebeu isso. O que acontece com os latifundiários e os grandes proprietários rurais? Ele não estava falando aqui ainda dos grandes industriais, ele está falando do contexto aqui da França. Então não havia acontecido ainda a Revolução Industrial na França. Para ele ali o sinônimo de grandes ricos eram os proprietários rurais, os grandes donos de terras. E eles viviam num luxo excessivo, mas enquanto viviam num luxo excessivo, esse luxo era até interessante, porque ele fazia com que o dinheiro e os bens circulassem, porque eles estão gastando para garantir o seu luxo. O problema é que essa galera não gasta tudo, poupa a maior parte da sua grana. E o dinheiro que está sendo poupado, ele está sendo retirado da economia. Ele não está sendo um dinheiro produtivo. E aí, com o desenvolvimento das bolsas de valores, esse dinheiro vai para onde? Sendo investido na especulação. E a especulação, mais uma vez, está drenando dinheiro da onde? Da economia real. Então existe uma diferença entre economia especulativa e economia real. Qual que é a diferença? Na economia real você está produzindo coisas reais, concretas, podem ser comercializadas, vendidas, produzidas, e gera emprego, gera renda. A economia especulativa está fazendo o quê? Você está pegando dinheiro da economia real e apostando no futuro. Fazendo apostas, uma espécie de aposta, porque você está ali apostando que aquela ação que você comprou, aquele título que você comprou, ele vai se valorizar. E aí, o dinheiro que você investiu, você vai receber mais do que você investiu. Mas esse dinheiro só vira mais dinheiro se ele tirar dinheiro da onde? Da economia real. Esse dinheiro não vira mais dinheiro do nada. Um passe mágico, eu coloquei meu dinheiro lá investido e de repente ele dobrou, triplicou o valor. Não. Ele tem que chegar a esse ponto, esse dinheiro tem que sair da onde? Da economia real, porque é a economia real que produz riqueza. E o grande proprietário rural não gastava dinheiro. A gente pegar para a nossa realidade hoje, é o nosso agronegócio. É o grande latifundiário proprietário rural. Ele gasta tudo que tem? Não estou falando do pequeno produtor. E esse pequeno produtor, na maior parte das vezes, ele gasta tudo que tem. Tudo na economia real. Porque o que ele ganha, ele consome. Ou ele reinveste na própria pequena propriedade rural dele. Vai tentando aumentar, vai tentando expandir os seus negócios, mas sempre na economia real. Ele nunca vai guardar o dinheiro, vai investir. Não sei alguns ou outros aí, né? Mas na maior parte das vezes ele vai sempre fazer com que esse dinheiro circule na própria economia. A economia real, ele pode comprar mais um pedacinho de terra e produzir naquela terra. Mas de qualquer forma ele está investindo na real, produzindo o quê? Mais bens, mais riqueza, mais produtos, mais emprego.
A maior parte dos alimentos que chegam na nossa mesa hoje, por exemplo, é produzida pelo pequeno produtor rural. É aquele que vende para o Ceasa. Tem um pequeno pedacinho de terra ali, onde ele produz, né, frutas, verduras, legumes, alguns cereais. Agora o grande proprietário rural, o agronegócio, ele se beneficia no nosso país de várias linhas de crédito, de juros muito mais baixos. Então ele vende para fora. E vende em dólar, em euro. E ganha pra caralho, ele gasta tudo, todo esse dinheiro. Não, sempre sobra. E geralmente, os grandes produtores rurais, eles pegam esse dinheiro que sobra e vão mandar para investimentos. Existem dois tipos de investimentos. Você investe no tesouro, né? Por exemplo, vai receber 13,75% aonde você investir comprando papéis do governo brasileiro. Ou você pode investir em empresas. Aí o risco é maior. Porque empresas quebram. Empresas podem fraudar, como aconteceu com as lojas americanas, como tem acontecido com dois bancos. O banco lá é dos Estados Unidos, do Vale do Silício, Silicon Valley, e o banco Crédito Suíço, da Suíça, que inclusive a Suíça é um paraíso fiscal. O que esses caras fazem para não terem impostos no seu dinheiro? Além de não investir esse dinheiro na economia, vocês mandam esse dinheiro para fora do país. Vai esconder para não ter que pagar imposto. Por que esse dinheiro está colaborando com a economia do Brasil? Em nada. Em nenhum aspecto. Mas você deixa o dinheiro lá de fora, tipo, se fosse investido, ele vai subir mesmo? Ele pode subir, depende do tipo de investimento que você faz, né? Mas lá é Porque tem vários tipos de investimentos. Os conservadores, que são aqueles que o retorno é quase certo e seguro, e tem aqueles mais ousados. E aí o risco também é muito maior. Se der merda, você pode perder tudo. Mas se der bom, você pode ter lucros 2, 3, 4, 10 vezes mais. Parece que o Brasil compensa mais investir do que os países. Depende, né? Compensa você investir na taxa Selic, que é o juro 13,75 que está no Brasil hoje. Não há quase nada na economia real em grande escala que dá para você ter essa margem de lucro por ano no seu negócio. A margem de lucro do supermercado, por exemplo, é 2, 3%. E aí, você joga só no Tesouro Nacional lá, o governo brasileiro vai te pagar isso aí no final. Tem outros que podem dar mais do que isso, mas são mais arriscados. Quanto maior a chance de ganho, mais risco há naquele investimento. Aí você pode também perder tudo. E alguns que até aparentemente são mais seguros, como eram as lojas americanas, podem fraudar balanços e foder você também. Então por isso, o mais seguro hoje, o retorno mais seguro, é você investir em títulos públicos. Aí qual país que compensa investir mais? O Brasil é um bom país para se investir. Inclusive ele usa essa taxa de juros para isso, para trazer dólares para cá. Entrando dólares no Brasil, o que acontece? Ele consegue segurar o real. Para o real não se desvalorizar diante do dólar. Entrando dólar aqui. Agora se a galera vazar com dólar, o que acontece? O dólar dispara, vai lá para os alturas. Mas essa... O Brasil é um bom pagador historicamente, né? Não tem histórico de calote. Mas esse rendimento tem alguma coisa a ver com imposto de empréstimo? Imposto de empréstimo? É. Depende, que tipo de imposto de empréstimo você está falando? É porque é muito alto, né? Tipo, se você quiser... Os impostos do Brasil, eles incidem muito mais sobre o consumo do que sobre a renda. Então, quem tem esses investimentos, por exemplo, é taxado no Brasil uma das menores taxas do mundo. Você paga IPVA de carro e não paga de helicóptero, de avião no Brasil. Imposto sobre herança. Se você morrer, a herança geralmente nos Estados Unidos, hein? É 55%, se eu não me engano. Da sua herança você vai transmitir para os seus filhos, o Estado vai. E o Brasil não tem esses impostos assim. A maior parte dos impostos aqui é sobre o consumo. E é por isso que a empresa no Brasil praticamente não paga imposto. Por quê? Porque
todos os impostos que cobram dela, ela repassa o valor desses impostos nos preços dos produtos que ela vende. Aí quem paga no final é o consumidor. Então eu não estou no prejuízo como empresa, só que o meu produto vai ficar mais difícil de concorrer, porque ele vai ficar mais caro, mas eu vou repassar o produto, esse imposto. Eu não vou pagar o imposto e falar, não, paguei, né? É isso aqui mesmo. Eu vou pegar o valor do imposto, o valor da hora trabalhada do meu funcionário, o valor da matéria-prima do produto, vou juntar tudo isso e vou, diante disso, construir o preço da mercadoria. Aí, na hora de vender, eu vou ter uma vantagem ali, mas já está tudo incluso, ou seja, ele não está pagando diretamente, ele está repassando para o consumidor. Então quem mais paga é a gente que consome. E quanto mais pobre, mais você paga impostos, proporcionalmente em relação ao que você ganha. Porque tudo que você ganha, você gasta. Inclusive, o que Kenan vai falar. É muito mais interessante para uma economia o pobre do que o rico. Porque o pobre gasta. Ele faz o dinheiro circular. O rico não gasta, ele acumula. E esse acumular, muitas das vezes, ele leva esse dinheiro para fora. Ele vai investir lá fora, vai jogar esse dinheiro em paraísos fiscais, vai guardar para se livrar de impostos. Então os proprietários rurais, eles cobram aluguéis das terras daquela época, cobravam, né? Porque ele não trabalhava, o proprietário rural, ele só era o dono da terra. Aí ele alugava para o agricultor, o camponês, para esse trabalhar na terra. Aí ele pagava o aluguel e ainda o que ele ganhava, o que sobrava, ele gastava comprando comida e comprando coisa de artesanato, né? Calçado, roupas, ferramentas, até armas. Então os agricultores, eles usam dinheiro para poder comprar produtos de artesãos e de outros agricultores. Os artesãos, eles usam dinheiro para poder comprar produtos de agricultores e de outros artesãos. Então esses agricultores e artesãos usam dinheiro para poder comprar produtos de ainda mais outros agricultores e artesãos. Então o agricultor é o trabalhador, seja o trabalhador do campo ou o trabalhador da cidade que era o artesão, depois vai virar o trabalhador da indústria, é ele que gasta, é ele que faz a economia funcionar, girar, circular. Então essa atividade de compra e venda de vários níveis, ela ocorre continuamente e é ela que é a atividade mais importante para um país. Ah, o agronegócio move o país. Depende, se for um pequeno agricultor, sim, porque é esse que faz a economia girar. O grande não. O grande, além dele exportar, vender para fora, o dinheiro, os lucros extraordinários que ele ganha, ele não investe aqui, investe fora. Então é eles que movem o nosso país, será? Então o quadro econômico do Kenan mostra aí a circulação da riqueza entre os agricultores, proprietários e artesãos. Os proprietários sempre levando vantagem e não fazendo a economia girar, só drenando o dinheiro que ele pega, ele cobra o aluguel da terra. Então foi a primeira tentativa de explicar como funciona uma economia nacional e como, né, a maior parte dos países ricos eles fazem isso. O que eles fazem? Eles taxam o dinheiro parado. Se você for investir, aí isso eu não vou cobrar, eu vou cobrar imposto menor de você. O que acontece no Brasil é o contrário. O dinheiro parado quase não é taxado. Já a economia real, a circulação, essa é que paga os maiores impostos. E sempre cai na conta de quem? De nós, consumidores, trabalhadores, produzimos. Então você produz, tudo que você ganha vai. Eu, por exemplo, meu salário todo não sobra nada, praticamente quase nada todo mês. Então tudo vai para a economia real. Eu estou gastando com coisas. Esse dinheiro circulando é interessante. Porque esse dinheiro circulando que gera emprego, que gera renda e faz a economia de um país girar, desenvolver, crescer. E não o cara que vai pegar o dinheiro que ele ganhou da economia real e guardar, investir lá fora, mandar para paraíso fiscal. Esse aí não ajuda em nada a economia nacional. Pelo contrário, ele está drenando, tirando o dinheiro da economia nacional. Professor, e tirando a Suíça, quais são os outros países que têm paraíso fiscal? Panamá, né? Tem uma obra chamada, tem a obra do Adam Smith, A Riqueza das Nações, que ele diz que o trabalho é a fonte da riqueza. Tem um sujeito que escreveu um livro recente chamado A Riqueza Escondida das Nações.
pais do mundo inteiro fazem isso, principalmente os países ricos, eles mandam para paraísos fiscais. No Panamá, na Suíça, vários outros países, né? As Ilhas Virgens, um monte. Então a galera vai pôr dinheiro nesses lugares. Por quê? Para fugir de impostos. Está ajudando a economia do próprio país? Pelo contrário, está tirando dinheiro da economia do próprio país, mandando esses paraísos fiscais.